Terceira questão. O estireno, matéria-prima indispensável para a produção de poliestireno, é obtido industrialmente pela desidrogenação catalítica do etilbenzeno, que se dá por meio da seguinte reação em equilíbrio. Então, pode ser que no momento, você olhe para uma questão dessa, você pense, ai meu Deus, é de química orgânica. Não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Mas você tem que analisar o que é uma reação em equilíbrio. E que ele me fornece até o ΔH, né? Professor, a gente vai usar isso? Possivelmente. Então, analisando-se a equação de obtenção do estireno e considerando o princípio de Le Chatelier, é correto afirmar que, vamos lá, a entalpia da reação aumenta com o emprego do catalisador. Galera, lembrem-se que o catalisador ele afeta o quê? A velocidade do processo, a velocidade. Ele não vai alterar a entalpia, certo? Não altera a entalpia, tudo bem? Nem o equilíbrio, nem o equilíbrio. Ele muda a velocidade. Mas, professor, equilíbrio químico não é quando a velocidade da reação direta e inversa se igualam? Sim, mas o catalisador aumenta a velocidade da direta e da inversa proporcionalmente. Então não vai haver mudanças proporcionais. Ok? Então o item A está incorreto. B. A entalpia da reação diminui com o emprego do catalisador. Falso também, porque ela não altera, nem aumenta nem diminui. O que diminui é o tempo de reação. Aumenta é a velocidade, mas não tem a ver com a questão do equilíbrio. C. O aumento da temperatura favorece a formação do estireno. Então vamos lembrar do princípio de Le Chatelier. Aumenta a temperatura. Aumentei a temperatura. Eu vou lá e vou fazer o quê? O que é dito pelo Le Chatelier? Se aumenta a temperatura, favorece a reação endotérmica. E toda reação endotérmica, ou seja, a reação que absorve calor, endo, né? Ela tem ΔH positivo. ΔH positivo é a mesma coisa que maior que zero. Então perceba. Se eu tenho o item C que fala o aumento da temperatura favorece a formação do estireno. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço o lado endotérmico. Vamos analisar aqui. Observe a reação. Eu tenho o etilbenzeno catalisado, forma o estireno, mais H2. E essa reação direta, essa entalpia da reação direta é, de fato, maior que zero, é positiva. Então, eu posso dizer que a reação direta é endo. A reação inversa, obviamente, vai ser exo. Então, pensa comigo. Aumentar a temperatura favorece o lado endo. O lado endo, né, a reação endotérmica, será o quê? O etilbenzeno se transformando em estireno. Então, o item C fala o quê? O aumento da temperatura favorece a formação do estireno. Corretíssimo, que é o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o lado direto. E o lado direto é o etilbenzeno formando o estireno. Ok? Então, a gente ficaria com o item C. O aumento da pressão não interfere a formação do estireno? Vamos ver. Etilbenzeno é um gás, então tem 1 mol aqui. Estireno também é um gás, tem 1 mol aqui. H2 é um gás, também tem 1 mol. Então eu posso dizer que nos produtos eu tenho 2 mols e nos reagentes eu tenho 1 mol. Se eu tenho uma diferença de volume gasoso, vai haver a pressão vai alterar sim esse meu equilíbrio e ele vai favorecer a reação inversa, que tem um menor volume gasoso, como a gente viu na questão anterior. Ok? E ele fala, o aumento da temperatura não interfere a formação do estireno. Com toda certeza, interfere e favorece.
ok? Então a gente ficaria mesmo com o item C. Beleza? Valeu!